Olha, nós agora vamos para parte que nós vamos agora começar a história do Rodrigo Luiz na vaquejada e a chegada do Marquinhos de Várzea, né, no grupo Contax, que antes tinha outro nome, né, Rodrigo? Né? Eu vou pedir para a produção, antes da gente começar aqui com o Rodrigo, colocar aqui abaixo nas barrinhas dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta a falar dos nossos parceiros, mas eu queria saber aí, né, como foi a chegada do Marquinhos de Várzea na equipe, né? Na época como era o nome? Era a equipe Contax já? Silvinho, na verdade é o seguinte, na nossa carreira de vaquejada, nossa que eu digo do meu avô, meu pai e Rodrigo, né? A gente divide essa história aí em duas etapas, né? Dividimos a primeira etapa, que é aquela primeira fase lá atrás, onde a gente corria representando o parque que a gente tinha mesmo lá em Nova Cruz, que era o Parque Luiz Gonzaga Filho, que é o meu saudoso avô Biô, né? Que é o pai do meu pai. E a segunda fase, que de 2017 para frente, quando a gente montou o grupo Contax, né? Então tudo se inicia, né? Para falar de vaquejada da minha essência, da minha raiz, a gente vai voltar lá para o tempo de criança, aonde o nosso primeiro vaqueiro, a primeira pessoa que correu representando realmente o meu pai e a minha família foi o Marquinho de Várzea, né? Então houve uma contratação, né? Meu pai até mandou, não pôde vir, mas mandou um vídeo resumindo, né, Silvinho? Não, vamos rodar daqui a pouquinho. Então, assim, quando a gente começa a falar de vaquejada, a gente começa a trazer essa essência até que a gente chegue nos dias de hoje, na equipe que eu tenho e que eu lidero e que sou o vaqueiro principal. Então, tudo se inicia lá atrás. Prefeito deve conhecer muito bem essa história, né, prefeito? Conheço porque eu participei também, como o Rodrigo falou aí, né? A gente, graças a Deus, a gente tem uma amizade muito grande. Apesar da gente ser família também, mas a gente sempre teve esses laços mantidos aí, desde dos nossos do meu avô, do meu pai, do avô de Rodrigo, né? Do pai dele, João Maria. E a gente criança ainda, mas eu, por ter uma idade um pouco mais do que Rodrigo, aí peguei um pouco mais do avô dele, né, e do pai dele. Rodrigo criança, já começando por ali, a gente já sabia que ia ser um grande vaqueiro, tinha todo talento, né? E foi onde tudo começou aí, na Fazenda Mestiça, lá na Lapa. A famosa Lapa, né? A gente tem um vídeo do seu João aí, né, que mandou pra gente, contando como foi a história do Marquinhos de Várzea aí. Eu vou pedir pra produção colocar no ar. Pessoal, eu me chamo João Maria, sou pai de Rodrigo Luiz. Vou falar sobre Marquinhos de Várzea. Conheci Marquinhos de Várzea, Marquinhos tinha aproximadamente uns 16 anos, começando a correr boi naquela região de Várzea. E redondezas ali e tal, mas montando um cavalinho de um cavalinho de outro. E ele começou a correr boi mesmo quando montou num cavalo cacheado de minha propriedade. Tem um cavalo muito bom, mas estava sem vaqueiro para acertar nesse cavalo. Então, um cavalo trabalhoso, cavalo inquieto na porteira, cavalo muito bom, veloz, mas trabalhoso. E um certo dia na propriedade, no final de semana, tomando uma lá com o pessoal, Marquinhos ia passando em frente à propriedade, caminhando, o cavalo de alguém lá, ou talvez fosse até dele, um potro, algum cavalo lá. E um colega meu chamado Ailton de Chico Dólar disse: João, chama o Marquinhos para tirar um boi nesse cavalo, para esse tá certo. Aí eu chamei, ele veio e tal, aí ele me apresentou. E eu pedi para ele tirar 3 bois no cavalo cacheado, um cavalo careta, muito bom. Ele montou nesse cavalo, tirou 3 bois graúdos, botou os bois, correu muito bem nesse cavalo. E a partir daí, ele começou a correr para mim. Já na semana seguinte, nós fomos a Nova Cruz, no Trigueiro. Ele já comeu o primeiro lugar lá em Severino Vicente. O pessoal conhece na região, muito conhecido. Um abraço, Severino. E começamos a sair Bom Jesus, Tangará, Montanhas, onde ele entrava. Às vezes não ficava em primeiro, mas ficava no meio da premiação. Estava sempre na premiação. A gente já saía todo mundo animado. Então o Marquinhos sempre se mostrou, já naquela época, ele se mostrou um cara jovem, mas tinha maturidade de vaqueiro com mais idade. Era um cara nato, um cara com habilidade nata para correr boi. Então eu fiquei impressionado realmente quando conheci Marquinhos correndo boi, que eu vi Marquinhos de perto começando. E Marquinhos era um cara frio de porteira, não se aperreava com nada. Não adianta nem apressar ele só mandava abrir a porteira quando tivesse no jeito dele, já naquela época. E foi isso. A partir daí Marquinhos conheceu outros ares, né? O pessoal veio correndo e o pessoal botou o olho em cima dele, ele já ficou em Hollywood.
E depois todo mundo sabe o final. Tem muita coisa para contar, mas senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, outra vez com mais tempo, posso até conversar com o prefeito locutor, com o Rodrigo, com você, Silvinho aí, quando você quiser alguma coisa, mais algum detalhe, eu posso falar. Um abraço para vocês todos, boa noite e um abração para todos que estão nos assistindo. Chegou aí, né, esse grande vaqueiro que depois aí virou... A gente tem uma foto aí que do primeiro troféu que o Marquinhos ganhou e eu queria que o Rodrigo falasse pra gente aí. Silvinho, falar de Marquinhos, eu fico... É foda pra mim falar, sabe? Mas é o seguinte, esse troféu aí que você tá vendo aí, Silvinho, Marquinhos nessa vaquejada que, como meu pai colocou, ele passou o cavalo nesse dia, tirou 3 bois. No final de semana seguinte ele foi pra vaquejada de Severino Vicente, lá perto de Roxinho ali, né? Num lugar chamado Trigueiro. E Marquinhos simplesmente ganhou o primeiro lugar e ganhou esse troféu de quinto. Eu tenho 2 troféus desse aí em casa, só que o outro é tão antigo, o outro tá mais desgastado, você viu, que essa frente branca caiu, tá só a madeira, mas eu guardo de lembrança. O outro era de primeiro lugar, e esse é de quinto. E um detalhe que pouca gente sabe, Marquinhos sempre foi um vaqueiro de direita. Isso é interessante, né? Porque ele ganhou destaque nacional, depois foi pro Hollywood de esquerda, né? Marquinhos começou correndo boi de direita, né? Então Marquinhos era um cara excepcional de direita e eu cansava de... menino, mas me lembro, cansava de ver Marquinhos passando os cavalos de esquerda, prefeito, lá na fazenda, caía demais. Marquinhos se ajeitava pra puxar o boi, caía. Porque não tinha o jeito de correr de esquerda, né? E outra coisa que eu me lembro muito bem de Marquinhos foi um dos primeiros caras que começou a correr de capacete. Naquele tempo ninguém exigia o capacete. Mas Marquinhos só corria de capacete. Era um cara que adotou esse hábito muito antes. E como o pai disse, sempre foi um cara frio, um cara gelado para correr, ganhador nato. Ele estava à frente ali daquela época, entendeu, Silvinho? Era um cara que a gente tem muita história. Se eu começar a contar a história de Marquinhos, o menino tem muita coisa mesmo para falar. Mas quando lembra de uma bem bacana aí, uma história interessante de vocês? Eu vou contar uma bem bacana mesmo, Silvinho. Eu já correndo no Vaqueiro Mirim, eu acho que eu tinha 11, 12 anos. A gente foi naquele tempo, a gente corria aquelas corridas regionais, né, que pouca estrutura. E eu corri o Vaqueiro Mirim, sabe, prefeito? Marquinhos disse, Rodrigo, tem um cavalinho ali que dá certo pra tu. Eu arengava muito com o Marquinhos. Por que eu arengava com o Marquinhos? Porque eu queria correr, entendeu? Então, Marquinhos não tinha condições. Marquinhos já correu profissional. Então, Marquinhos, a gente tem uma parede de cavalo e Marquinhos chamava um profissional para bater para ele. Quando ia começar a disputa, lá vem Rodrigo puxando um animal de esteira, mandava o cabo descer. Eu mandava o cabo descer. Desse aqui quem vai correr sou eu, o cavalo do meu pai. Desse aqui quem vai montar sou eu. Entendeu, prefeito? E aí eu chegava, pai, quem vai correr sou eu. Aí, pai, porra, me deu um animal, os meninos vão correr, vai chamar, não sei o quê. Depois você corre, aquela coisa toda. Então eu arengava muito com o Marquinhos, mas a gente se gostava muito. Marquinhos disse, Rodrigo, tem um cavalinho ali que dá pra tu correr o Mirim. E a gente foi correr o Mirim, e eu começando, já era ajeitoso, já dava umas quedinhas por ali, Silvinho. E bati a minha primeira senha nesse bolão, sabe, prefeito? Só que eu era um cavalinho pequeno e eu tinha medo de me abaixar pra puxar o boi, né? Começando ali, o cavalinho abria mesmo. Aí começou a disputa, Silvinho, e ninguém derrubava não. Era zero, tava ficando cansativo. E Marquinhos sempre com aquele jeito dele, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, a gente desceu, eu levei o zero, né? Me dá a tua camisa e o teu boné, vamos trocar de roupa. Tu acredita, meu filho? O pai não deve se lembrar disso, ele deve estar rindo nessa hora. E a gente trocou de roupa, mas só deu tempo de entrar na pista. Quando entrou na pista, encostou na cancela, pediu logo o boi. Chegou lá embaixo, Marquinhos, puf, botou o boi dentro da página. Quando a gente correu, o cara disse, não é Rodrigo, não. Então é uma das boas histórias que a gente tem, essa, sabe? Mas tem muitas.